O que é? Para além das culturas tradicionais que se fazem presente na grande maioria das propriedades voltadas ao agronegócio, o cultivo de hortaliças também pode ser uma prática capaz de trazer boa rentabilidade, especialmente para os produtores rurais com área menor para a plantação. O cultivo desses vegetais deve buscar o mais elevado padrão de qualidade, uma vez que o produto será transportado e ficará nas prateleiras até ser adquirido pelo consumidor final. O tamanho, o aspecto e a viscosidade são fatores que precisam ser levados em consideração, afinal influenciam diretamente na qualidade final. Cultivar hortaliças parece ser uma tarefa mais simples, em comparação com grandes culturas, como a soja ou a cana-de-açúcar. No entanto, assim como qualquer outro tipo de cultura, elas precisam de práticas de manejo adequadas para garantir o resultado esperado. Conheça as principais técnicas. Preparo dos canteiros. A grande maioria das hortaliças precisam ser semeadas em canteiro fechado ou até mesmo em bandejas antes de passarem para um local definitivo. O canteiro de semeadura ou sementeira é feito e adubado da mesma forma que o canteiro de cultivo. O solo deve estar bem destorroado para permitir que as sementes nasçam com facilidade e possam se desenvolver de maneira saudável. Os canteiros devem ter pelo menos meio palmo de altura, cerca de 11 centímetros, 1,20 m de largura na base e 1 m de largura na crista. Garantir a altura ideal é fundamental para proteger as hortaliças da umidade, assim, evitar doenças que possam acometer as plantas. Correção do solo. O transplantio do viveiro para o local definitivo é feito quando as mudas tiverem de 4 a 6 folhas, o que ocorre cerca de 20 a 30 dias após a semeadura. Contudo, antes de passar as hortaliças para o solo definitivo, é preciso prepará-lo para permitir o correto desenvolvimento das plantas. O solo ideal para o cultivo de hortaliças deve leve, fofo, poroso, bem drenado, arejado e rico em matéria orgânica. No caso dessa última característica, é preciso utilizar fertilizantes diferenciados e com alta tecnologia, que irão garantir excelente qualidade e produtividade. Alguns sinais de que o solo precisa-se correção podem ser observados na própria planta. Conheça os principais sinais de deficiência nutritiva: cálcio, folhas novas sem crescimento e retorcidas; nitrogênio, folhas superiores com cor verde claro e folhas inferiores amareladas; carbono, manchas brancas nas folhas e crescimento atrofiado; fósforo, folhas mais escuras que o normal e perda de folhas; ferro, folhas novas em tons amarelados e brancos, com veios verdes; potássio, bordas e pontas amarelas, especialmente em folhas mais novas; manganês, pontos amarelos e buracos nas folhas entre os veios; magnésio, folhas mais baixas ficando amareladas de fora para dentro. Pragas e doenças. O cultivo de hortaliças está muito sujeito ao ataque de pragas e doenças. A produção de culturas satisfatórias requer medidas rigorosas de controle para evitar que esses males atinjam a plantação. O rendimento das culturas pode ser reduzido por ataque de doenças ou insetos, e quando as plantas são atacadas em um estágio inicial de crescimento, toda a colheita pode ser perdida. É preciso procurar por produtos no mercado, recomendados de acordo com a hortaliça que você está cultivando. Geralmente, esses produtos são bem menos agressivos do que os utilizados em larga escala no cultivo de culturas mais tradicionais. Irrigação. De maneira geral, o ideal é regar os canteiros uma vez por dia, bem cedo ou à tardinha, deixando-os bem úmidos, mas sem encharcar o solo. Os dois tipos de irrigação terrestre geralmente adequados para vegetais são irrigação de superfície e irrigação por aspersão. Um local nivelado é necessário para a irrigação da superfície, na qual a água é transportada diretamente sobre o campo em valas abertas a uma velocidade lenta e não erosiva. Onde a água é escassa, podem ser usados dutos, eliminando as perdas causadas por infiltração e evaporação. A distribuição da água é realizada por várias estruturas de controle, e o método de sulco de irrigação de superfície é frequentemente empregado, porque a maioria das hortaliças é cultivada